Nas delações liberadas pelo ministro Edson Fachin, os marqueteiros João Santana e Mônica Moura dão a versão deles de como funcionaria a movimentação financeira das campanhas do PT com o uso de Caixa 2. Veja agora trechos das gravações dos depoimentos que fazem parte da Operação Lava Jato. Os marqueteiros fizeram as últimas 3 campanhas do PT à presidência, a reeleição de Lula em 2006 e as 2 campanhas de Dilma Rousseff em 2010 e 2014. No depoimento, João Santana relata que Lula e Dilma sabiam que o custeio das campanhas contava com dinheiro de Caixa 2 e que a palavra final era do ex-presidente Lula. Ao longo da convivência do trabalho, ficou claro que sim. No início, surgia apenas como indícios, mas depois se comprovar isso através de abordagens diretas com eles sobre esse tema. Indícios, só para recordar 2, por exemplo, toda vez nas negociações da campanha de reeleição de Lula e na primeira campanha de Dilma, que Palocci sentava com Mônica para negociar valores, ele nunca dava a palavra final na mesa, porque ele dizia, olha, a palavra final tem que ser do chefe. No caso, o chefe era o presidente Lula. Nas 2 campanhas, na campanha de reeleição também da Dilma. E óbvio, se todo o acordo de Palocci já previa um percentual de pagamento por fora, obviamente que os candidatos sabiam disso também. Outro indício, quando havia grandes atrasos e o poder e a eficiência dos apelos de Mônica não funcionava, e eu tinha que acender aquilo que nós referimos como um alerta vermelho, eu tratava diretamente com o candidato. Tratei com o presidente Lula, especificamente no final do primeiro turno e na passagem do primeiro para o segundo turno. Segundo João Santana, em 2006, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, disse que estava com dificuldade de obter financiamentos oficiais e que haveria um modo seguro de pagá-lo via Caixa 2 da Odebrecht, com uso de contas no exterior. Quando o Palocci falou Odebrecht, me falou, olha, mas o pagamento tem que ser lá fora. O próprio Palocci já falou. Você tem conta lá fora? Eles têm. Eu tinha uma conta de 1999, aberta aqui, no Banco Heritage. O senhor viu. Sim, mas é como o senhor falar. Esse aí que aí já consta do meu depoimento lá, o juiz Sérgio Moro. Eu digo, tem. A mulher de João Santana, Mônica Moura, disse que eles receberam 18 milhões de reais na campanha reeleição de Lula no primeiro turno. Desse total, 10 milhões de reais teriam sido pagos via Caixa 2 por Palocci e também pela consultora Odebrecht por meio da offshore Shellbill na Suíça. Desses 10 milhões por fora, eu tenho até aqui para a gente fazer, 5 milhões aproximadamente de reais, aproximadamente foi pago pela Odebrecht na Shellbill. E mais ou menos 5 milhões, esses valores não são exatos, pode ser um pouquinho mais na Shellbill, um pouquinho menos no Brasil em dinheiro, foi pago pelo Palocci. A delatora diz que recebia o dinheiro de Palocci de forma parcelada, em encontros numa casa de chá, num shopping de São Paulo, por um intermediário. Primeira vez, ele me entregava dinheiro em sacola, sempre vinha acondicionado de uma forma como se fosse um presente, ou uma compra, ou um sapato, ou uma coisa assim. Mônica Moura disse que o valor cobrado na campanha presidencial de 2010 foi de 54 milhões de reais, sendo boa parte paga por fora. Desse primeiro turno, dos 54 milhões, 20, como eu disse, foram pagos por fora. Eu acho que no segundo turno, que foram 20 milhões, mais ou menos, ou 24, 25 milhões, teve mais 10 milhões por fora. E 14 ou 12 para achar aí por dentro, no segundo, certo? Então, eu sei que juntando tudo eu tinha 30 milhões, mais ou menos, 25 a 30 milhões por fora para receber dos 2 turnos. Foi acertado mais uma vez que a Odebrecht pagaria, como sempre foi, que eu contando que eles voltavam sempre a Odebrecht para nos pagar. Na campanha eleitoral de Dilma em 2014, Mônica Moura conta que o primeiro turno custou 70 milhões de reais, sendo 20 milhões por fora. Já no segundo turno foram 35 milhões de reais, sendo 15 milhões de Caixa 2. Na terceira encontro, mais ou menos, eu acho, o Guido fechou. A gente fechou esse valor. Eu baixei, pechincha. Deixei pouquinho. Fechamos o valor e ele me disse que já tinha acertado na Odebrecht, que a Odebrecht ia pagar a parte por fora toda. Mônica afirma que pagou por um ano uma mulher que era cabeleireira e governanta de Dilma. Ela teria recebido 4 mil reais por mês. Eram favores que a gente fazia à presidente Dilma e, em troca, na verdade, por cortesia, por ela ser uma cliente importante para a gente. Então isso começou na primeira campanha, em 2010.
quando a gente já estava fazendo a campanha, logo no comecinho, a Dilma tinha uma cabeleireira, uma camareira, uma governanta, não sei, uma pessoa que cuidava dela, fazia cabelo, fazia unha, fazia maquiagem, que acompanhava ela para as viagens. Era uma pessoa que trabalhava com ela, né? Inclusive morava na casa dela, casa de ministra até então, né? Ela era ministra. Ela saiu dessa casa depois, enfim, essa mulher trabalhava com ela. E um dia o Anderson veio me pedir, isso antes da campanha, Anderson Dornelles, dizendo que a presidente tinha pedido, a Dilma, né, porque ela não era presidente, era a nossa candidata, se eu não poderia pagar o salário dessa moça, porque ela estava com dificuldade de pagar, porque não tinha, enfim, pagar, não explicava muito por que não, pedia e pronto. E nós, óbvio, fazendo a campanha dela, era mais ou menos R$4.000 por mês que essa moça recebia. E ela cuidava da Dilma. Mônica disse também que no final de 2014 teve um encontro com Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada. Ela teve que interromper uma viagem a Nova York para ir a Brasília. Conversamos no jardim, passeando no jardim, só eu e ela. O Gilles não foi para essa conversa. Quando ela diz na conversa que ela estava muito preocupada, porque a operação estava avançando muito, na Odebrecht principalmente, e como a Odebrecht tinha pago campanha dela, desde 2010, ela sabia que a gente ia contar no Suíça, ela sabia de tudo isso. Se a gente tinha certeza, se a gente tinha segurança que essa conta era protegida, se a gente que ela estava muito preocupada com isso. Eu preciso ter um contato com você, porque as coisas podem evoluir, eu quero falar com você sempre, mas a gente não pode falar por telefone. Como é que a gente vai fazer? Vamos ver uma maneira, você pode ficar vindo a Brasília? Eu falei, não, meio complicado para mim também, eu estou de férias. Aí eu criei um formato que eu sugeri a ela, da gente fazer um e-mail, um Google, e-mail desses Google, em que nós duas teríamos a senha desse e-mail, era como se fosse o e-mail das duas. E que quando ela tivesse alguma coisa para me falar, ela mandasse o Gilles ou o Anderson me mandar uma mensagem tipo, algo bem assim, que eu já saberia que era alguma coisa, porque eles não tinha nada a ver com ela, era assim, tipo, oh, nossa, tá passando um filme muito legal, você tem que ver. Algo assim. Então, descobri um vinho maravilhoso, vocês precisam provar. Quando eu recebi um recadinho assim, eu tinha que ir nesse e-mail. Eu abri esse e-mail e tinha um recadinho dela. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa de Dilma Rousseff, ela reitera que João Santana e Mônica Moura prestaram falso testemunho e faltaram com a verdade em seus depoimentos. A assessoria do Instituto Lula informou que não vai comentar as declarações. O advogado de Antônio Palocci informou que não se conhece com precisão o exato teor dessa delação. Informou ainda que geralmente os nomes do ex-presidente e daquele que foi o principal ministro da Economia são sempre citados pelos que buscam a liberdade.